Episódio 2, pai. Episódio 2. É nóis. Essa semana. Teve bastante assunto, né? Teve e não teve, né? Porque meio que invadiu esse negócio da jornada 6x1. E aí ontem teve o atentado aqui em Brasília, né? A gente aqui de Brasília. Teve o atentado aqui contra o STF. Dizem que o alvo era o Alexandre de Moraes, né? Mas aparentemente o terrorista não era dos mais capazes, não, né? Não era muito eficaz, não. Mas vamos falar primeiro sobre a jornada 6x1, que é o primeiro assunto, né? Seguir a ordem cronológica. Seguir a ordem cronológica dos fatos. Então, vai lá, começa aí. Bem, eu tenho um conhecimento de fato, né? De causa, né? Conhecimento de causa. Trabalhei comecei na jornada 6x1, né? Trabalhava de segunda a sábado, jogava só domingo. Depois eu trabalhei 5x2, depois trabalhei 2x36. Então eu conheci toda, digamos assim, a jornada mais ou menos CLT convencional toda, né? Um avião passando. Aqui é perto, assim, é um ponto do aeroporto, né? Passa por cima. Passa por cima. Da jornada 6x1, cara, eu realmente acho judiação mesmo, né? É complicado. Você só tem um dominguinho para descansar, que você não descansa, porque você tem que arrumar as coisas em casa, né? Tá com a família só o domingo, mas tem tanta coisa para fazer, porque você passa a semana toda trabalhando, acaba que não sobra nenhum dia direito assim para você curtir. Seria só o sábado à noite, né? Aí domingo é o dia da preguiça, mas que você acaba fazendo sábado à noite, quando você trabalha, tipo, assim, de manhã até a tarde, né? Até 6 horas, mas para Não, mas geralmente é até meio-dia, né? O sábado. Não, sim, tá certo. A questão a jornada 6x1, ela pega muito essa questão de você trabalhar 8 horas por semana, todos os dias, e aí no sábado você tem que completar as 44 horas e fazer aquelas 4 horas. Né? Aí trabalha só até meio-dia. Sim. Aí sobraria o resto da tarde e o sábado da noite para a pessoa, né, curtir o descanso dela, gozar o descanso. E aí, a outra, que é o 5x2, pô, às vezes você já, né, combina com happy hour. 5x2 vamos dizer, o mais justo, né, que tem, que é onde você pega 40 horas semanais, você faz ali 8 horas por dia, porque é o máximo que pode ser trabalhado por dia, 8 horas, né? Então você trabalha 8 horas por dia, durante 5 dias na semana, e na sexta-feira você já sai pro happy hour, e já emenda, e aí já começa a segunda de novo, tudo de novo, e aí vai. Você emenda na sexta e só acaba no Fantástico. Aí o 12x36, trabalhou um dia, folgou. Trabalhou um dia, folgou. Dos três, para mim é o melhor. 12x36, porque você tem um dia inteiro. Você tem um dia inteiro para fazer alguma coisa, quem trabalha de dia. Eu trabalhei as duas maneiras, né? Tanto quanto de dia quanto à noite. Da noite é mais sofrido, né? Bem mais sofrido. Porque a noite é a privação de sono, que eu acho que é complicado, né? Porque o ser humano, ele não foi feito para ficar acordado à noite, né? Mas ainda mais 12 horas, né? 12 horas, assim, uma noite sim, uma noite não, uma noite sim, uma noite não. Acho que é complicado. Uma vez ou outra, tudo bem, né? E há estudos que falam, né, que você perdeu aquela noite de sono, não recupera. Não recupera, né? Então imagina, eu trabalhei 5 anos na noite. Então, aí não se sabe o que é pior, né? Se você é 12x36, assim, nesse formato, trabalhar à noite. O que acontece é porque, assim, você, por exemplo, como um cidadão, você vai querer ir no shopping no domingo. E no sábado. Né? Ou no sábado. E aí, se você chega lá no shopping, tá fechado porque não tem ninguém para trabalhar. Tá todo mundo de folga. Todo mundo trabalhando no dia que é para trabalhar, todo mundo folgando no dia que é para folgar. Então, não tem nada meio que é uma coisa que, né? Uma utopia. É complicado. Mas aí, para isso que existe a escala. Isso, é uma escala. Porque aí, no caso, vamos supor, no shopping, não vai ter só uma vendedora. Aí são vários vendedores. Mas aí, vai aumentar a folha de pagamento. Não necessariamente. Do empresário, né? Você pode, vamos supor, que você tenha 4 vendedores. Aí 4 trabalham de quarta a domingo, né? Folga segunda e terça. E outros 4 trabalham de segunda a sexta. Os outros 2 mas trabalham de segunda você tem que ter pelo menos um domingo no mês. Todas as pessoas têm que folgar pelo menos um domingo no mês. Intercala, por isso que aí você pega intercala. Esse que trabalhou, ele vai trabalhar 2,
de quarta a domingo. Então, mas hoje que e depois investe. Hoje que o empresário ele não tem, né, que ter isso, ele, né, tem ali as pessoas, vamos dizer, então ele vai ter que contratar mais, né? Quando tem um empresário que ele tem funcionário contado. Tem, porque assim, a gente está falando aqui como um cidadão médio, né? Então, assim, o Fagner, ele trabalhou, né, as formas possíveis aí, todos os tipos de escala possível. Eu tive no início, né, da minha vida aí de adulto, né, com 18 anos, eu trabalhei em um supermercado, eu era empacotador e foi meu primeiro emprego. E eu começava às 13 horas e fechava a loja, né? Trabalhava no supermercado, fechava a loja 22 horas. Eu saía de lá quase 23 horas. Então, todo dia praticamente eu tinha um pouco de hora extra, um tempinho extra ali, né? Que depois vinha no meu salário, na verdade era até banco de horas, não era nem como folga, né? Como folga não, como salário, né? Eu ganhava folga, um banco de horas. E aí, eu lembro que era assim, eu tinha uma folga na semana, né? Então, eu trabalhava normalmente era 7 horas e 20, mais ou menos, por dia. E aí, eu tinha que trabalhar 6 dias para ter uma folga na semana. Então, era escala 6x1. E aí, só que não era o escala 6x1 normal, né? Que é você trabalhar de 8 horas por dia e aí no sábado até meio-dia. Não, porque eu trabalhava num supermercado. Então, o supermercado ele ficava aberto todos os dias, das 7 da manhã até as 22 horas. Então, tinha que ter as pessoas, né, para poder suprir tudo isso aí. E aí, eu trabalhava nesse formato. Eu trabalhava no período da tarde, das 13 às 22 horas. E eu fechava a loja, então, às vezes, eu saía 23 horas, 22h30, né? E tinha só uma folga na semana. E aí, quando acumulava um número de horas suficiente ali para eu poder tirar uma folga, né, vamos dizer assim, acumulava ali 8 horas, eu podia tirar uma folga. Eu tinha que pedir para o meu chefe para poder ele me dar essa folga. No dia que ele quisesse, né? No dia que ele quisesse. Não era ele olhava lá e falava, não, esse dia aqui é tá tranquilo, dia. Tipo, não é dia de pagamento, é um dia assim, no meio do mês. Senão, enfocava. Exatamente, aí você vai ficar... Só que existe a legislação, né? Assim como agora o que está querendo ser feito é justamente isso, né? Mudar, né? É uma PEC, né, no caso. É uma emenda à Constituição, mas eu acho que não precisa ser uma emenda à Constituição, né? Poderia ser só uma PL, né? Tipo um projeto de lei, aí vira lei, alguma coisa assim, como as leis que existem trabalhistas, né? Porque uma PEC já está querendo falar que você tem que mudar, fazer uma emenda lá na Constituição. Lá na raiz, que abre outros... Depois acaba que abre outros... Porque eu acho que a ideia, na verdade, hoje é os caras mudar ali para o tal do 4x3, né? Que é você trabalhar 4 dias na semana e folgar 3. E o horário também, a quantidade de horas, né? Que está lá aí sim, né? Precisaria mudar a Constituição, porque a quantidade de horas que está na Constituição hoje é 44 horas semanais. Então, seria reduzir essas 44 horas para 36. E aí, com isso, eu acredito que aumentaria a questão da necessidade da empresa ela ter mais de um funcionário. Às vezes, uma pequena empresa, ela tem só um funcionário e dá conta daquela pequena empresa. Trabalha de segunda a sexta, ali, das 8 às 18, e no sábado trabalha até meio-dia. Já consegue funcionar mas aí assim. eu vindo para a teoria da conspiração, que a gente gosta um pouquinho, o que eu penso que pode acontecer no caso da pequena empresa? Uma outra empresa criar um tipo de solução para terceirizações. De terceirizar. Terceirizações vai ser muito comum. Isso, na verdade, já desde o governo Temer. Vamos supor que já vem sendo discutido. Poderia, no caso, venda. Aí uma empresa é específica só de venda e ela suprir esse horário que estaria faltando, ela trazer um vendedor. Porque hoje uma questão da empresa de limpeza, alguma coisa assim. Hoje, se a gente for ver, os setores mais que tem mais essa questão da terceirização, né? Pode evoluir. A tecnologia também pode evoluir a esse ponto. Mas os setores que têm mais específico essas terceirizações são justamente o setor de limpeza, setor, por exemplo, condomínios, bancos, né, que precisam, por exemplo, ali, bancos, eu digo, vigilância, né, parte de vigilância, essas coisas, geralmente tem terceirização, porque é meio que 24 horas o serviço, ou então extrapola muito as 8 horas por dia, né, Então fica difícil, né, se não for na terceirização.
Então poderia ser nesse formato também. Aí teria que uma empresa a mais para o cara pagar. Teria mais uma empresa, mais um custo, né? E não é todo mundo que consegue pagar uma terceirização também, né? Porque muitas vezes, se você for botar na ponta do lápis, a terceirização sai mais caro do que você contratar. Não, é mais caro. É menos burocrático, né? Com relação assim, a demissões e admissões. E se houvesse uma migração da forma de contrato de trabalho? Que no caso seria, ele sai da CLT e contrata todo mundo como MEI. Porque também pode ser a fuga. PJização. Cara, eu não sei não. Eu acho porque, tipo, eu sou uma pequena empresa. E aí eu contrataria uma outra pequena empresa e aí querendo ou não, até por um lado ia proteger o cara, porque você faz um contrato. Mas bonitinho. Isso acabaria com a CLT, né? Isso acabaria com a CLT. Mas aí já é um assunto para outro vídeo. Vamos deixar esse assunto guardadinho. Mas aí acabar com a CLT. Estou dando umas opções. Que pode... Agora, sabe uma coisa? Sabe um ajuste que pode acontecer? Se isso vinha a acontecer, né? Essa questão de virar mesmo uma PEC aí, né? Passar e tudo a escala, né? De acabar com a 6x1 e a 4x3 vinha a se tornar realidade. Pode acontecer a carga horária das pessoas as pessoas serem contratadas numa carga horária de 6 horas por dia, que é totalmente legalizado hoje no país. Você contratar uma pessoa 6 horas por dia, né? E inclusive existem alguns benefícios para quem trabalha 8 horas por dia que os 6 horas por dia não tem. Não é obrigatório pagar. Alimentação. Isso. No caso, eu pagaria a passagem. Exatamente. Acho que nem passagem precisa. Aí ele se livraria da alimentação, que ele paga contratador. Não, passagem eu acho que tem. Passagem tem obrigatório, né? Mas a alimentação não precisa. Existem alguns... Aí, no caso, contrataria 2 de 6 horas. 2 de 6 horas. Então, seria assim. Beleza. Então, 36 horas por semana, que a gente vai ter que ser agora. Então, vamos contratar a nossa empresa, no caso, naturalmente trabalha 44 horas na semana. A gente vai, então, vamos aumentar isso aqui agora, já que vamos pegar os limões e fazer uma limonada. Vamos aumentar, então, isso aqui. Esse sábado aqui a gente vai trabalhar até mais tarde. Todos os dias da semana a gente vai trabalhar até mais tarde. A gente vai contratar 2 pessoas que vão trabalhar 36 horas por semana. E essas 2 pessoas juntas vai dar 72 horas. Então, a minha empresa, que ficava aberta 44 horas, agora ela vai ficar aberta 72 horas. E aí eu contrato 2 pessoas a 6 horas. Eu não sei se isso realmente é possível. Por exemplo, uma pessoa trabalhar 36 horas, né, nessa escala de 6 horas por dia, se isso realmente é possível. Porque isso continuaria sendo escala de 6x1, né? Então, precisa ver isso. Se, tipo, vai mudar de 4x3. Mas aí já contratar, no caso de 6 horas, dá. Aí tem que ver o dia da semana. Entendeu? Aí o trabalhador, ou então, obrigatoriamente, teria que, para complementar a renda dele, teria que trabalhar em duas empresas. Aí vai virar Uber. aí a pessoa deixa de trabalhar 8 horas por dia numa empresa e começa a trabalhar agora 6 horas em uma e 6 na outra. Para dar 12 para ganhar praticamente o mesmo salário. Para complementar a renda. Então é meio complicado. A gente está aqui como cidadão médio dando nossa opinião. Né? Eu espero que vocês tenham a opinião de vocês aí também. Coloque aqui nos comentários. O que vocês pensam? Porque, assim, realmente é complexo. É fácil defender que você não quer? Né? Porque eu mesmo trabalhei nisso. Porque pode ser uma armadilha. Pode ser que seja só uma armadilha. Que você vai pegar e vai falar assim, não vou trabalhar no sábado. Beleza, mas aí agora, devido à situação. Poder de compra nosso, que está cada dia mais esmagado. Devido a toda uma situação, você vai ter que trabalhar mais do que você trabalhava antes. Então você pensou que ganhou um benefício, mas na verdade você ganhou foi uma armadilha. Cavalo de Troia que você está trazendo. Isso aí. Cavalo de trolha, né? Que está trazendo da sua casa. É verdade, cavalo de trolha. Bom, então o que a gente ia falar sobre esse assunto é isso, e agora a gente vai falar sobre o atentado que aconteceu aqui em Brasília essa semana, né? Foi no dia 14 de novembro, foi um dia antes, né? No caso. Na verdade, foi no dia 13 de novembro, né? Foi 2 dias antes, né, da proclamação da República e tudo mais. E aí a gente vai falar agora sobre isso aí. Assim, é um pai de foi família, triste, né? Um pai de família. Sabe o que eu lembrei? Mesmo quando que... aconteceu isso aí? Lembra aquela série lá, o The Boys? Sei. Aí não tem um cara
Pra quem não assistiu, assiste. É tipo assim, pra quem gosta, né, do trem sanguinário, eles têm alguns exageros, mas eles têm uma crítica política muito forte. Mais 18, crítica política, legal. Aí aparece um cara, aquele é um meio gordinho e tal, que ele começa a conectar com o Capitão Pátria, e ele vai, tipo, vai ouvindo as coisas, ele vai ficando aficionado. Sabe? Tá. E ele vai alimentando aquela parada assim pra um... Sim. Na hora eu vi aquilo ali, velho. Na hora que eu vi essa notícia, eu falei, e aí ele... É o cara que se alimenta... No fim, é o próprio Capitão Pátria que junta eles num lugar lá, e aí manda o Profundo e o Cat Noir bater neles até a morte. Né? Aí o cara vai se alimentando só de um assunto toda a vida. Bolha, aí, né? Porque é criado uma narrativa, né? Tem que ter um inimigo comum para ser combatido. Isso. E aí, tipo assim, ele ouve um certo lado da história. Só um lado, né? Só um lado, que é o lado que ele se conectou, e aquilo ali, ele soube aquele negócio vai alimentando ele, e foi o que as redes sociais agravaram muito, foi essa questão das bolhas, né? Das pessoas, elas... Você pensa que aquilo lá é a verdade, né? Se conectarem apenas com pessoas que pensam igual você, e aí... É mais confortável, né? E aí isso acaba que te dá uma sensação de que aquilo é a verdade absoluta. E isso é muito perigoso, né? Então, é muito importante sempre ouvir os dois lados da história, né? Ver tudo e tal, porque é complicado isso aí. Pode acontecer uma situação extrema como essa. A princípio, né? O cara era bolsonarista, né? Lá de Santa Catarina. Conterrâneo. Meu conterrâneo, também sou de lá de Santa Catarina. E veio de lá para cá com... De 2022, tu viu? 2022 ele já veio aqui. Ele veio em 2022 para cá. Já estava planejando. Estava com a casa alugada na região aqui, né, chamada Ceilândia. E lá ele começou a planejar tudo e fazer essas bombas, né, ali. Não me pareceu ser algo assim muito catastrófico as bombas dele, parecia ser um negócio bem caseiro, né? Da casa era perigosa. Era. As que estavam na casa era perigosa. Porque eles usaram aqui, por padrão, né? A polícia daqui usou o robô, né? Por ser artefato explosivo. E aí eles usaram o robô. Na hora que o robô abriu uma gaveta lá, acho que da cômoda, do guarda-roupa, explodiu. Dado o tamanho da explosão, poderia, se tivesse sido um policial que fosse lá, né, fazer a revista, teria morrido. Porque ele morreu com o próprio... eu acho que o objetivo ali ficou assim até bem claro, que ele já sabia tudo o que ia acontecer, né? Que as pessoas os policiais iam até a casa. Ele já sabia. Então ele deixou meio que uma armadilha preparada, né? Ele deixou escrito no espelho. Ele já sabia que tudo isso ia acontecer. Então ele já saiu de casa com os explosivos, né? Com o carro lá cheio de explosivo também, já pronto para... meditando, 2 anos, no mínimo, né? Para morrer, né? Já saiu pronto para morrer. Nesse ponto aí. Então, é uma fatalidade, né? Chegar a esse ponto. Eu acho que não tem que acontecer nada parecido com isso. Eu acho que todo mundo pode ter seus erros, pode ter suas coisas, né? A gente pode não gostar, né, das coisas que acontecem na política, esses juízes, né, esses ministros, essas coisas, né? Mas eu acho que não é dessa forma, né, que se resolve as coisas, né? Eu acho que a gente pode ir no voto. Votar, né? A gente pode votar. Primeiro ponto, a gente pode votar, né? Votar certo. Como a gente falou, né? Deixar de participar desses grupos extremistas, né? Que tem em WhatsApp, Instagram, essas redes sociais em geral, porque isso vai só minando cada vez mais às vezes uma raiva que você tem ali, que às vezes nem é tão assim para chegar a um ponto desse, mas conforme você vai escutando aquilo ali, escutando aquilo vai começando a fazer sentido na sua cabeça, fazer com que você imagine que você vai ser um herói. E na verdade, né, esse cara que cometeu isso aí, que, né, infelizmente morreu, ele não é herói para ninguém. Ele não se tornou herói para ninguém, tá? Até então ele poderia ser um herói, né, pro filho dele, né, que ele deixou, para a família dele, mas aí fazendo isso ele não mostrou heroísmo para ninguém, tá? Só mostrou que na verdade a tristeza, né, desse... mas talvez
ele não poderia ser 100% da a cabeça dele não funcionar bem 100%, tem um certo distúrbio, uma fraqueza. Sim, sim. Bom, todo mundo hoje em dia não está 100% bem, né? Todo mundo está meio mal. E as redes sociais... Lembra até um pouco do treino do Coringa, né? O primeiro? Porque ele tem um tratamento psicológico ali e tal, aí o governo tira e tal, aí meio que, sei lá, às vezes o cara precisava de ajuda, ninguém escutava ele, ou então ninguém deu a devida atenção, porque a esposa dele chegou a falar que ele já tinha planejado. Agora ele conseguiu a atenção, talvez. É exatamente o que acontece. Só que aí é tarde, né? Porque a atenção que ele precisava era para ajudar ele mesmo, né? E aí ele teve que ele próprio ir lá e fazer isso, e aí acabou que agora o que adiantou? Não adianta nada. Porque não pensa que isso que ele fez vai mudar alguma coisa. Vai mudar, a segurança ela vai aumentar. Exatamente, só vai aumentar a segurança, vai colocar os caras lá que às vezes estão fazendo coisas que não deveriam ser feitas como mais vítimas. E aí vai dar oportunidade dos caras querem colocar o que eles querem colocar, que é regular as redes sociais, regular as coisas. E já o próprio tem... ministro lá, né, o carecão lá já falou que isso daí não é um caso isolado. É um fruto das redes sociais. Então, quer dizer, ele já vai usar esse pretexto para poder talvez fazer aí uma regulação, censura, né? Então, tomar muito cuidado, né? Tomar muito cuidado, o que a gente faz, a gente tem a nossa liberdade, mas ela está muito perto de ser regulada, né? Nossa liberdade de ser regulada por conta dessas coisas que acontecem, né? Os supostos atos heróicos aí que acaba fazendo com que a gente perca a oportunidade, né, de viver numa sociedade mais justa, né? Eu acho assim que uma das coisas mais democráticas que tem na humanidade na atualidade é a internet. Você tem a oportunidade ímpar de aprender, no mínimo, né? Se parar para pensar, cara, eu posso aprender, posso acessar qualquer coisa. Um artigo, aí hoje com IA, se você souber fazer as perguntas, vai te responder várias coisas, você tem a possibilidade de aprender N coisas ali. Então, assim, você pode usar a rede social, as coisas para o bem, a seu favor, para você se instruir mais, não só ficar dependendo da escola pública, só dependendo do governo te ensinar o que você tem que aprender. Até a escola privada não é... Pode ter uma certa doutrina, mas só que você também tem que ter um filtro, né? Tem coisas que você vai aprender, que você possa ver na internet, que ela tá enviesada. Ela tá ali, é feito de uma forma que ela tá para te levar para um caminho. Então você tem que pegar e falar, cara, o bicho falou isso daqui. Do A ou do B, né? Vamos... Não acreditar em tudo que está escrito ali. Então eu vou ver o que o A tá defendendo isso daqui, o que ele tá falando. Eu vou até brincar, eu falo, eu tenho duas... eu ainda uso, né, o Facebook, falecido Facebook, a galera quase. O Facebook, ele tem um algoritmo, ele acho que pensa que eu sou mais de direita, eu até brinco, né? E aí já o Insta era mais pensado, acho que talvez pense que eu sou mais de esquerda, digamos assim. Ou até isso, velho. Você vê, por eu olhar certas coisas, os meus amigos do Facebook é muito amigo da época que eu fui militar, né, que eu fui de quartel. E aí, como eles estão muito para esse lado, mais para a direita e tal, ele vai me mandar coisas que é para isso. E já o meu Instagram já não é tão assim, ele já não me manda esse tipo de coisa. Não tipo, você vê a diferença, o algoritmo ele trabalha até nisso. Então, a gente tem que ter esse meio termo ali, saber ter a nossa própria opinião, ter a nossa própria ideia. E, o tio ou a tia do A ou do B que tá falando ali, você tem que, às vezes, só calar a boca. Uma coisa que eu vejo... Escutar e pronto. Uma coisa que eu vejo muitas vezes acontecer às vezes só tem uma capa e um título, a pessoa nem abre a notícia para ler o que está escrito. E a pessoa já pega e já usa aquilo e já... Como argumento. Já compartilha, às vezes. Né? Então, tipo assim, só tem um título que foi escrito, às vezes, por uma pessoa que conhece a narrativa, conhece storytelling, sabe como influenciar as pessoas. E uma capa, né, chamativa também, que vai fazer, apelativa aí, que vai fazer com que... Cara, coisa boa nunca chama atenção para ninguém clicar. Sempre tem que ser coisa boa. Então tem que tomar muito cuidado, pessoal. Eu acho que a mensagem que a gente tinha hoje era essa, né? Tá chovendo em Brasília.
Nós estamos Graças aqui a Deus. tomando uma geladinha. Geladinho no gelado, que tá até frio. Meu irmão tá até gelado. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.